E eu vou pedir rapidamente para você abrir sua Bíblia comigo. No livro de Josué. Livro de Josué. Irmãos, deixa eu ver se o coro da igreja está afinado. Vamos ver se o pessoal da igreja está afinado. Vamos lá, vamos ver. Fazer o teste. Quando a gente fala de Josué, você lembra do quê? Vamos lá. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. É só isso? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Hoje nós vamos continuar, nós vamos começar uma série. É uma série que eu comecei ano passado e eu acho que era um prenúncio, viu, Isis? Acho que não foi nem ano passado. Foi em 2024, eu comecei uma série de mensagens nos cultos de quarta-feira, em que eu estou trazendo para o domingo. E essa série é uma série que Deus avivou no meu coração durante essa semana. Essa série se chama Orações que Transformam. Então nós vamos começar a pregar e eu tenho já orado para que você seja um homem e uma mulher de oração. Amém? Eu tenho orado para que essa igreja seja uma igreja de oração. E quando a gente ora, irmãos, Deus começa a fazer a diferença. Deus começa a mudar as coisas. Quando a gente ora, é impressionante. Quando a gente ora mesmo, a gente clama, a gente busca o Senhor, Deus vai fazendo as coisas. E eu tenho orado por algo muito interessante. Eu tenho orado para que essa igreja, ela esteja tão conectada com Deus, que quando alguém passe na porta dessa igreja, a pessoa começa a sentir algo estranho. Eita, estou sentindo uma presença aqui. Estou sentindo algo aqui. Vamos por esse lado, né? Pelo palavreado, né? Mas sentir se mover, né? E eu creio que Deus faz isso. Eu creio que Deus é poderoso para fazer esse milagre continuar. Abra comigo, Josué capítulo 10, versículo 12 ao 14. Josué 10, som. Josué. Agora foi. Só tem que dar um pouquinho de volume que ele... Josué 10, de 12 a 14. Som. Agora foi. Josué 10, de 12 a 14. Vamos ler juntos? Vamos lá, que nem um grande coral afinado que vocês são. Vamos juntos? Então Josué falou ao Senhor. No dia em que é o 14. Não está escrito no livro dos justos, o sol não se teve nem no céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Tem o Senhor assim atendido à voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia, Senhor, te louvamos por essa palavra. Oh, Senhor, que presente precioso temos nas nossas mãos de manhã. Continua falando conosco agora por meio do teu Santo Espírito, Pai. Inunda o nosso coração da tua presença. E inunda também do conhecimento da tua palavra. Que nessa manhã sejamos moldados pelo Senhor. E por essa palavra que muda os corações. Assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto, ele vai falar sobre uma oração, sobre um clamor de Josué.
E esse texto é muito interessante porque há um contexto por detrás. Josué tinha conduzido todo o povo de Israel para entrar na terra prometida. Se você olhar em Josué capítulo 6, ele vai dizer sobre a questão da derrubada dos muros de Jericó, da muralha de Jericó, né? Que nós cantamos agora, né? Eu esqueci a segunda parte da música, como é que era? Vem com Josué lutar em Jericó, Josué lutar em Jericó, e as muralhas. Aí depois, como é que é? Que o Senhor vai guerrear os muros pararam, pois Jericó chegou ao fim. Josué era um servo temente do Senhor. É muito interessante que quando Moisés está no fim da sua vida, o Senhor já começa a conversar com Josué. Porque o Senhor já estava preparando Josué para ser o novo líder daquele povo. Então Josué segue tudo que o Senhor ordenou. E vai parte por parte. E ele era reto em tudo que ele fazia. Isso é tão, a gente vê de forma tão notória na vida de Josué, que, por exemplo, no capítulo 5 de Josué, nós vemos que Acã peca contra Deus quando ele toma algumas coisas condenadas. E posteriormente Josué fica calado a isso? Não. Josué faz o que o Senhor ordenou. Pecou? Vai morrer. Não obedeceu, vai morrer. E Acã morre, é punido pelo seu pecado e a palavra do Senhor é cumprida. Nós vemos também no capítulo 5, quando Josué, e vamos lembrar disso. Volta comigo lá para trás. O povo passou 40 anos no deserto, não foi assim? O povo sai do Egito, vai para o deserto, mas o povo que saiu do Egito entrou na terra prometida? Sim ou não? Não. Quem entrou foram os filhos deles. Os que nasceram, inclusive, aonde? Na sua maioria, os que nasceram no deserto, inclusive. No processo foram que entraram. Porém, aqueles que saíram do Egito não entraram. E com isso, observe uma coisa. Um judeu, para ser judeu desde a época de Abraão, uma das primeiras coisas era que no 8º dia após o nascimento, quando era menino, o menino era circuncidado. Porém, aqueles meninos, aqueles jovens que tinham nascido no deserto, não tinham sido o quê? Circuncidados. Então, antes de entrar na terra prometida, Josué faz, nós vamos entrar limpos e santificados e obedecer a palavra do Senhor. Então, vai lá, todos os meninos, todos os jovens ali são circuncidados, ele obedece a palavra do Senhor e eles entram na terra prometida de uma forma diferente, com o seu coração limpo, com a forma pronta, obedecendo ao Senhor. E é muito interessante que, além de ser circuncidados seguir a lei, essa nova geração, ela precisava estar na aliança com o Senhor, antes de enfrentar as nações pagãs. Sabe por quê? E isso tem a ver, inclusive, comigo e com você, quando a gente pensa. Eu e você precisamos ter os nossos corações limpos antes de entrar na batalha e na guerra. Eu tenho focado nessas nossas reuniões de oração, logo no começo, uma das primeiras coisas que a gente faz, sabe o que é? Se confessarmos nossos pecados. 1 João 9. Eu posso entrar na presença do Senhor sujo? Meu coração tem que estar como? Limpo. É uma prática que a gente tem tido. A gente vai começar a reunião de oração, né? Começa louvando ao Senhor e logo confessa o pecado, se limpa para entrar puro na presença do Senhor. Um coração limpo, uma mão limpa diante da presença do Senhor. E quando a gente pensa nisso, muitas vezes a gente quer ter uma guerra, mas o nosso coração está como? Sujo. O pecado está reinando na vida da gente. O Senhor escuta a oração quando nós estamos em pecado? Essa é uma pergunta teológica para você pensar. O Senhor escuta a tua oração quando você está em pecado? Ele pode até ouvir um clamor, mas a oração chega igual como tem que chegar? Não é aceito igual, né? Então, por isso que a gente confessa, a gente se reconecta com
Pai, a gente inicia esse movimento. E a mesma coisa, eles precisavam estar limpos, estar bem diante da presença do Senhor, para entrar ali em Israel. Então, é muito interessante que no capítulo 9, os Gebeonitas, eles, ao sabendo o que Israel tinha feito com Jericó, eles começam a ficar com medo. Então, eles vão usar de engano. Eles chegam para Israel e tentam fazer um acordo de paz. Por causa desse acordo de paz, desse engano que os Gebeonitas fazem, esse pacto, eles foram poupados e passaram a habitar no meio do povo, porque era algo que Deus não queria. Porque Deus não queria que Israel se misturasse com as outras nações. Por quê? Muitas vezes, quando você se mistura com outras nações, os costumes pagãos vêm para dentro do povo, as coisas erradas vêm para dentro do povo. Por que a Bíblia é bem clara para a gente não ter um casamento misto, um relacionamento misto? Por quê? Quando eu sou um filho de Deus, me misturo com alguém que não é filho de Deus, os costumes de fora vêm a casa, vêm à tona. Quando há um casamento, nós temos dois mundos. O mundo do homem e o mundo da mulher. E muitas vezes eles são diferentes, não são? Ou são iguais? É bem diferente. Por mais que você no namoro se fale, ela é tão linda. E ela olha para você, para o homem, mesmo com o cabelo despenteado. Esse homem que o Senhor me deu, né? Depois do casamento vai cair um pouco disso, né? Mas continua sendo lindo um com o outro, né? Mas quando a gente olha esse princípio, por quê? Por exemplo, se um judeu casasse com uma mulher que fosse estrangeira, que não fosse uma judia, essa mulher ia trazer os costumes pagãos. A gente observa, por exemplo, a filha do rei Saul. O que ela fez? Vai lembrar disso? Ela pegou um dos ídolos da casa do pai e levou para casa, para a tenda dela, e guardou ali. A gente olha, por exemplo, a filha de Labão. O que a filha de Labão fez? Pegou um dos deuses da casa do pai, levou, enganou o pai, né? Falou, não, eu estou naqueles dias, por isso eu não fico de pé, né? E escondeu ali debaixo ali. Porque quando a gente se abre, a gente acaba às vezes sendo também influenciado. E o grande problema é que a gente não foi chamado a ser influenciado, a gente foi chamado a influenciar esse mundo. E aí quando nós olhamos, isso acontece no capítulo 9, já no capítulo 10, a cidade de Gibeão é sitiada por 5 reis amorreus. Diante disso, os gibeonitas que enganaram, mas Israel tinha que honrar a palavra. Então Israel vai, acude a esse povo, e o Senhor, que era o Deus de Israel, fala, não, se o meu povo vai honrar a palavra, e o Senhor foi junto com Israel, honrou eles, e sabe o que aconteceu no meio da batalha? Isso está em Josué capítulo 10. Olha o que aconteceu, bem no comecinho dos versículos. O Senhor vai na frente e o Senhor envia pedras do céu. Alguns dizem que é granizo, mas quando a gente vê o original do hebraico, há uma possibilidade muito grande que os historiadores dizem que é uma pedra chamada saraiva. Que essa pedra vai e cai do céu e mata os inimigos dos gibeonitas e livre Israel. Você já pensou? Isso é coisa de filme, né? Já estou imaginando aqui aquelas produções da Marvel, né? Pensou se a Marvel fosse, né, crente, fizesse filmes cristãos, ia ser legal, né? A história já imaginou? As pedras caindo do céu. O povo, alguém vindo te atacar. Imagina a cena. Fazendo você pensar agora em cenas cinematográficas. Você está aqui, o povo vem te atacar, o camarada está vindo em frente a você. Quando ele está chegando perto de você, cai uma pedra do céu. E derruba o camarada na mesma hora. E aí a batalha é vencida. Então nós vemos aí o cuidado de Deus. E nesse contexto, só que tinha um grande problema. Por quê? O dia estava encerrando e a batalha ainda não tinha terminado. Se chegasse a noite, os israelitas e os gibeonitas estavam em desvantagem, porque eles não conheciam bem o local da batalha, eles não estavam prontos para passar a noite ali. Porém, os outros exércitos estavam. Então, Josué, diante disso, ele percebe que precisava de mais tempo para conseguir a vitória. E com a noite chegando, então ele faz algo extraordinário.
Pense num camarada que foi ousado. Um dos personagens bíblicos que eu mais gosto do Antigo Testamento é Eliseu. Mas Josué foi ousado aqui também. Josué chega diante do Senhor e ele pede ao Senhor para que o sol pare. Hoje, na verdade, a gente sabe que não foi o sol que parou. Quem foi que parou? A Terra. É o sol que gira em torno da Terra ou a Terra que gira em torno do sol? É um problema, né? Porque se eu tiver terraplanista aqui, vai ser um problema. Mas o sentido é quando a gente estuda, lembra da nossa época de colégio? Foi ontem que você de colégio, né? Você também, né? Isso é o ano do colégio, na nossa época de colégio, a gente aprende que é um movimento de rotação. A Terra está girando em torno do Sol. Eu acho que o pessoal acreditava que o Sol girava em torno da Terra porque era um egocentrismo muito grande. Né? Aquele pessoal, se quiser imaginar, que eles eram o centro do universo. Né? Mas quando a gente percebe, é ao contrário. Então Deus ouve o clamor de Josué e prolonga o dia, e o sol se pôs depois que o povo derrotou completamente seus inimigos. E aí, o que nós aprendemos com Josué? Então, aqui nós vamos ver rapidamente 3 características importantes de Josué e a sua oração. A primeira coisa que nós vamos observar nesse texto é a fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Josué orou porque ele tinha intimidade com Deus. Irmãos, nós aprendemos essa semana, a gente vai aprender muito ainda, né? Essas primeiras reuniões de oração, eu que estou dirigindo, mas no futuro eu quero pôr outras pessoas para dirigir também, além de mim. Mas uma das coisas que a gente observa, não é pela quantidade de palavras que você vai falar que Deus vai te ouvir, mas é pela sinceridade. Não precisa botar uma máscara diante do Senhor e querer fazer aquela oração, igual que a palavra vai falar em Mateus, né? Que muitas vezes os fariseus eram hipócritas, ficavam na porta ali para orar, né? Não precisa entonar e mudar a tom de voz, porque tem gente que, quando parece que é chamado para orar, começa, né? Senhor, todo-poderoso, grandioso, maravilhoso, não precisa, porque Deus escuta como nós somos. Ele escuta a nossa oração, o nosso clamor. Toda vez que eu penso em oração, eu penso no seguinte, nessa cadeira aqui, Rodrigo, presta pra mim. Eu penso em oração, eu penso nisso aqui, ó. Isso. Sentar e conver. Como se estivesse aqui com Paulo aqui, que vai ser citado na pregação agora, mas falando com ele de frente, um a um. É conversar, é abrir o coração com Deus, é se desnudar, é ser sincero com Deus, é falar, Senhor, eu estou quebrado, o dia que você estiver quebrado. Senhor, eu estou alegre. Brigou com o filho, Senhor, brigue com meu filho. Brigou com a mulher, Senhor, briga com a mulher. Briga com o esposo, Senhor, briga com o esposo. Está com problema no trabalho, Senhor, estou com problema. É conversar, é intimidade. Mas a intimidade a gente só consegue como? Com tempo, com envolvimento. Você não chega para a tua esposa da noite para o dia e conhece ela. Conhece assim? Irmãos, é anos de casamento para a gente ir conhecendo, né? Você já sabe os defeitos dela, ela já sabe os seus defeitos. Você já sabe o que você faz que irrita ela e você continua fazendo, isso que é o pior, né? E ela também sabe o que irrita e você continua fazendo para ele. Mas esse sentido que eu falo é na questão de intimidade, é dia a dia. E a mesma coisa com Deus. Gideão, que foi depois, mas Josué, ele tem essa intimidade. Ele conhecia o Deus de Israel. E a fé de Josué não era teórica. Ela era prática, ela era viva, ela era ativa. Ele sabia que não havia nenhum impossível para Deus. Se Josué não acreditasse, ele oraria assim. Esse mesmo Josué foi aquele que sabia que Deus abriu o mar para o povo passar. Gente, você já pensou nessa cena? A gente vai lá para o mar de Boa Viagem. Pensa comigo, imagina a cena.
Deus abre o mar para você passar ali. E os tubarões saltando do lado. Vai até carinho no bichinho, assim. Ele não te toca. Você passa no meio do caminho. Foi isso que aconteceu. Josué já tinha essa experiência. Josué sabia. E Jesus, inclusive, disse em Mateus 17:20: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis ao monte, passa daqui para lá ou para colar, e ele passará. A fé. Se você não tem fé, não adianta orar. Você precisa ter o quê? Mas nós somos tão dependentes de Deus, que até para eu ter fé, eu preciso pedir a Deus que me dê fé. Não tem aquela canção que a gente canta? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales é necessário ter o quê? Fé. 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 A segunda coisa que eu vejo é coragem e ousadia. Diante de um grande desafio, Josué não se acovardou. Ele não ficou parado esperando as circunstâncias mudarem. Ele buscou a Deus e tomou uma decisão. Ele tomou uma ação. Nós devemos orar, não orar. Ah, Senhor, liberta o povo. Senhor, clamamos a Ti pela libertação, Senhor. É clamar com ousadia, é pedir ao Senhor. Se Deus não te atender, você ora de todas as formas, você ora crendo. Meu irmão, tem crente que já veio orar por mim. Eu lembro de uma vez, uma reunião de oração, aí chegou lá o crente, não, fulano de tal vai orar pelo Senhor. Aí, rapaz, quando ele botou a mão, começou a orar. O negócio era tão frio que chega até eu desanimei na oração do camarada. Aquela pessoa que, Senhor, a pessoa já vai morrendo. Não tem aquela pessoa que você vê na rua que, por exemplo, recebe uma má notícia, ele não toma aquele baque e fala, não, vamos pra frente. O camarada recebe a notícia e já vai. É o sentido, é o sentido. Mas Josué não teve isso, ele partiu para frente. Ele ousou na oração, ele pediu algo que nunca tinha acontecido na história. Isso nos ensina que Deus nos responde não apenas a fé, mas também a coragem que nós temos e a confiança que temos nele. Precisamos ter coragem, precisamos ousar, precisamos clamar. Deixa eu contar algo interessante, já estou terminando. Quando eu tinha 6 anos de idade, veja bem, faz tempo, hein? Tinha 6 anos de idade, eu já acreditava em Deus, eu já conhecia, filho de crente, né? Lá na casa. Eu tinha um bonequinho do He-Man. Lembra do He-Man? Só que eu tinha pesadelo com aquele bonequinho, comecei a ter pesadelo. Então, papai falou, se não está fazendo bem para você, joga fora. Eu peguei o bonequinho do He-Man, e aí papai botou uma espécie de uma fogueirinha lá, para botar o boneco para queimar. Falou, não, se está fazendo, então queima logo o negócio, né? Para não ir para outro, para não fazer bem para outro. Eu peguei o bonequinho não pegava fogo de jeito nenhum. E eu, preciso dizer que eu era uma bolinha pequena, né? Porque já era gordinho, né? Eu lembro até hoje, isso está na minha memória. Eu cheguei no bonequinho e falei, tá amarrado em nome de Jesus. O bonequinho começou a pegar fogo na hora. É uma coisa pequena, mas é experiência com Deus. É quando a gente vê pequenas coisas, pequenos detalhes. Deus faz. E a mesma coisa quando a gente observa, irmãos, da importância, a gente tem que ousar, tem que clamar. Não pode se acovardar diante das situações. Irmãos, a primeira vez que eu tive que expulsar um demônio de uma pessoa, eu poderia ter ficado com medo lá. Mas espera aí, eu conheço a Deus, eu tenho experiência com Deus, eu vou me acovardar. Não, ousadia e intrepidez. Vai em nome do Senhor, porque quem faz é Ele, não é a gente. E esse é o sentido. A terceira e última coisa que eu vejo é a dependência total de Deus. Mesmo sendo líder, estrategista, guerreiro, Josué reconheceu que a vitória não vinha de força humana, mas vinha da força divina. Quantas vezes a gente tem o mau costume de querer fazer as coisas pelas nossas forças, pelas nossas mãos. A gente quer que Deus, não, Senhor, eu fiz tal coisa, depois Deus abençoe, mas não é pela nossa força.
não é pelo nosso ânimo, mas é pelo Senhor. Se Ele realmente é a nossa bandeira, é Ele que vai adiante, é Ele que abre porta, é Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que liberta, porque Ele é o Deus e não nós. Josué entende que ele tinha limitações naturais, o tempo estava acabando e diante disso, ele recorreu a quem? A Deus. O que você faz quando você está numa crise? Qual a primeira coisa que você faz? Isso fala muito sobre o nosso coração. Domingo passado a gente cantava uma música, né? Clamo Jesus, né? Clamo Jesus. A primeira coisa que deve acontecer no meu e no teu coração é clamar Jesus. Estou com uma situação diversa, eu oro. Estou com uma situação de alegria, eu oro. Mas eu busco a Deus o tempo todo. 2 Tessalonicenses 5:18 vai dizer, orai sem cessar. É o tempo todo. Josué não confiou apenas na espada dele, na estratégia ou no exército, mas ele confiou no Senhor. Isso nos ensina, irmãos, que existe batalha que a gente não vence só apenas com esforço humano, mas a maioria das nossas batalhas a gente começa a vencer quando a gente começa a batalhar ela de joelhos. A oração é o começo da vitória. A oração é o começo do processo. Existem situações que exigem intervenção divina. E é na dependência de Deus que nós começamos a ver os milagres acontecendo. É quando a gente depende, quando a gente entrega. A palavra do Senhor vai dizer em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela minha mão, não é pela tua mão, é pelo Senhor. Lembra aquela música? Vamos voltar, hoje eu estou contigo. Pelo Senhor, marchamos em seu exército poderoso, que nos leva... A letra são rimas. Prometido, mas a parte melhor. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. No sentido, é Ele que vai na frente, é Ele que vai adiante, é Ele que vai dando vitória, é Ele que vai abrindo caminho. Eu quero concluir dizendo, nós devemos lembrar que nós servimos a Deus e que Ele está do lado daqueles que o temem. Ele não é homem para mentir. E Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos trazer libertação, para trazer salvação e nos guiar. Assim como Josué, 3 coisas rápidas para eu falar para você. Tenha fé no Deus que faz o impossível. Tenha fé no Deus que faz o impossível. Tenha coragem para agir. Haja, não fica esperando, olhando para o céu. E não tenha medo de fazer orações ousadas. Não tenha medo. Ore com ousadia. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Se derrame. Ore, creia que Deus vai fazer. Porque o mesmo Deus que parou o sol, ou melhor, parou a terra, lá atrás, é o mesmo Deus que continua respondendo as orações hoje. Ele não mudou. Deus escuta as nossas orações e o clamor do seu povo. E eu quero terminar dizendo Jeremias 29:12. Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. O Senhor está com os ouvidos abertos para nos ouvir. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não esqueceu do seu povo. O Senhor é o mesmo que agiu lá atrás. É o mesmo que age hoje. E é o mesmo que vai agir amanhã. Toda vez que eu venho para essa igreja, sempre vem um filme na minha cabeça. Porque eu lembro. O mesmo Deus que abençoou o Diácono Francisco em 1929 é o mesmo Deus que nos está abençoando agora no ano de 2026. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Amém? Então ore com ousadia, ore com fé, creia, busque, batalhe, bate na porta. Bate na porta. O Senhor vai abrir. Mas tudo tem seu tempo. Não é na hora que a gente quer. Tem o tempo do Senhor.
Eu acho que a maior crise da gente, Adriano, é que a gente olha para o tempo Cronos. 22 de março de 2026, 10h58. Tem que terminar que na hora já passou. 10h58. E agora 10h58 e 10 segundos agora. Esse é o Cronos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Tem dia, tem data, tem ano. Um dia para o Senhor pode ser como 1000 anos para a gente. A gente não sabe. O tempo dele é diferente do nosso. Mas o importante é que Deus continua ouvindo o nosso clamor. E Deus vai agir. Deus vai continuar agindo. Quando, irmãos, eu vejo por algumas experiências, olha como isso é importante você crer e usar. A gente tem alguns testemunhos aqui nessa igreja. De gente, por exemplo, que ficou desempregada. Por aí fora você vê o desespero. Mas você viu o quê? A tranquilidade na pessoa. Gente passando por dificuldade financeira, por crise. Mas você observa, quando a pessoa confia, a pessoa está o quê? Em paz. Pode cair terra do lado, pode cair um prédio do lado esquerdo, do lado direito, mas ele sabe que tudo não vai ser o quê? Atingido. E esse é o sentido. É confiar, é usar. Amém?